Estou aqui fazendo um novo arranjo das máquinas da minha oficina. Sabe que tem gente que não gosta de mudança, que acha que isso é frescura? Pois na teleaula de hoje você vai ver que é importante e como a organização do espaço físico da fábrica. Você vai saber como se faz a planta de um local de trabalho. Em seguida, vai saber como se faz a implantação dessa nova planta. E vai conhecer também os diferentes tipos de organização do espaço de acordo com as necessidades de cada tipo de produção. Tá vendo só? Esse papo da teleaula de hoje sobre organização do espaço é importantíssimo. Tão importante que tem até um nome diferente. Layout. Já ouviu falar? Esse aqui é o layout da minha oficina. Se liga aí e veja como o João, o José e o Aderbal melhoraram o layout da fábrica deles. Ô, João, Tudo bem? tudo bom? Olha, eu estava até aqui conversando o seguinte. Agora está na hora da gente fazer mais mudanças para aumentar a produtividade das molas, sabe? É porque se a gente melhorar o fluxo, essa mola aqui poderia ser produzida mais rapidamente, com maior facilidade para o operador e ainda com um custo mais barato. Mas olha, Aderbal, agora a gente não está enfrentando aquele problema de simplificação do trabalho de novo, não. Hein? Como a gente viu na nossa última teleaula sobre simplificação do trabalho, lembra? O problema aqui é outro, viu? A gente precisa mudar a disposição das coisas. Como assim? Mudar de lugar fisicamente? Isso! Mexer, melhorar o arranjo físico. Porque para fabricar essa mola em várias máquinas, a gente está se movimentando muito na fábrica, provocando atrasos e acidentes. Me dá um exemplo. Peraí. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Primeiro, vamos analisar a questão direitinho. O método para fabricar esta mola nas várias máquinas, ele já foi observado, analisado, criticado? Sim, é o melhor método. Ok, vamos anotar o fluxo do processo. Quer dizer, todas as etapas de fabricação da mola, para ver se tem excesso de movimentação na fábrica, para ver se tem gargalos ou trabalho desnecessário. Vamos lá. Bom, primeiro a gente corta a barra de aço no comprimento certo, que é de 168 milímetros. Para isso, a gente usa uma prensa de 30 toneladas. Daí, a gente faz o curvamento das pontas das molas em 2 estágios. A gente precisa de um dispositivo pneumático especial para isso. Daí, a gente faz um pequeno rasgo para alojamento de grampo na mola. A gente usa uma fresadora para isso. Está notando aí? Não precisa. É só você prestar atenção no processo que você vai ficar sabendo o que vai mudar nele. Tá legal? Olha aqui. Assiste aí sem se preocupar com os detalhes de fabricação. Continuando a fabricação, na sequência, a gente faz uma trava na mola usando a prensa. Depois vem o tratamento térmico, usamos aí um forno especial. Depois a inspeção visual e dimensional por amostragem, que é feita na bancada. Esse é o nosso processo de fabricação. Esse é o nosso processo de produção. Tudo bem, é o nosso processo. Mas como é que a gente põe o layout no papel? Eu quero ver o nosso fluxo de produção assim num gráfico. Mas isso é que é um layout. E eu vou te mostrar já, quer ver? Olha. Do número 1, aqui, onde está a prensa que faz o corte, vai para o número 2, na máquina que faz o curvamento. Dali, vai para o número 3, na frisadora. Depois vai para o 4, fazer a trava na prensa. Daí vem para o 5, tratamento térmico, e vai para o 6, controle de qualidade. Dali segue para a expedição. Esse é o layout. Layout interessante esse. Pois é, a gente precisa facilitar esse fluxo. Vamos fazer um layout novo. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração antes de fazer um layout novo. Já sei o que você está fazendo. É? Você está olhando um desenho da seção. Mas como é que se faz esse desenho se chama layout, ele depende de como é a produção. Mas para fazer um layout sempre temos que seguir algumas normas, como a distância entre os postos de trabalho, por exemplo. Há uma norma para isso, é a NR12, Norma Regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho. Poxa, que interessante. Essa eu não sabia. Mas tem mais. Outra coisa que a gente deve evitar no layout são os cruzamentos de materiais e produtos. É o tipo da coisa que complica o fluxo da produção. Mais uma coisa importantíssima que a gente precisa eliminar aqui no layout, o risco de acidentes. Já entendi. A gente tem que pensar nisso na hora de estar fazendo tal layout. Tá. E a circulação?
o que a gente faz com ela? Era o que eu ia falar agora. Um bom layout tem que facilitar a movimentação de pessoas, materiais e produtos. Respeitar essas regras básicas já é um bom começo para qualquer layout. Então, baseado nessas regras e nas nossas experiências, vamos fazer um layout novo, pô. Calma, Zé. A primeira coisa a fazer é isolar esse forno para não aquecer e não sujar todo o ambiente de trabalho. Precisamos também pensar no conforto dos trabalhadores. E depois vamos eliminar esse fluxo louco que mais parece uma teia de aranha. Vamos colocar as máquinas mais perto umas das outras. E, aliás, a primeira coisa que a gente tem que eliminar ao máximo é o transporte de peças e material entre os postos de trabalho. Viu? O transporte tem que ser diminuído ao máximo num bom layout de fábrica. Isso por uma razão muito simples. Transporte não acrescenta valor ao produto. Ele apenas desloca materiais sem representar um benefício direto à produção. Por isso, deve ser reduzido ao máximo. E como é que se faz para reduzir ou eliminar o transporte? Pois ali no novo layout do João, do José e do Aderbal você tem um bom exemplo. O transporte é eliminado quando se diminui a distância entre os postos. Agora veja como ficou o fluxo da fábrica dos 3 companheiros com o novo layout funcionando. Bom, pessoal, é assim que o nosso layout deve funcionar. Veja que é uma sequência única, de um ponto para o outro, fluindo com facilidade e com economia de movimentos. Economia, essa é a palavra que eu queria ouvir. Economia de tudo, de tempo, de material, de esforço, de transporte, de dinheiro. É por isso que eu adorei essa melhoria. Tudo bem, João, mas não é bem assim não. Esse tipo de layout é excelente para resolver nosso problema. Mas para outro tipo de problema talvez não seja tão bom assim. Como assim, Aderbal? Acho que eu não peguei essa direito. É o seguinte, existem vários tipos de layout e cada um para determinado tipo de produção. Você já tinha reparado nisso? Estou reparando numa coisa. Um layout pode ser bom para um tipo de processo de fabricação, pode não ser bom para o outro, não é mesmo? É verdade, Cito, é verdade mesmo. E às vezes o mesmo layout funciona de maneira diferente conforme o processo de produção. Fiquei boiando. Eu vou te dar um bom exemplo. Imagina uma fábrica de bolsas e sapatos. Essa fábrica usa os mesmos postos para fazer suas bolsas e calçados. Só que para fabricar as bolsas, ela usa essa sequência normal, A, B, C, D, E. Mas nessa indústria, quando eles vão fazer calçados, eles precisam seguir outra ordem. Por exemplo, A, C, E, D, B. Quer dizer, é o mesmo tipo de layout, só que com sequências diferentes para cada produto. Então, Titão, entendeu? Eu entendi. Mas, mestre Silva, será uma boa para essa indústria produzir nesse esquema diferente para cada produto? Quer dizer, será que não seria melhor produzir um layout mais prático nessa fábrica? Titão, eu estou muito orgulhoso de você, rapaz. Você percebeu uma coisa muito importante. Quando os postos de trabalho servem para processos que usam sequências diferentes, a coisa toda muda de figura. Olha só, nesse caso a melhor coisa é agrupar os postos de trabalho. Assim, tanto na fabricação das bolsas quanto na fabricação dos sapatos, a distância percorrida vai ser a mesma, economizando movimento nas duas situações. Entendeu, campeão? Eu entendi. No mesmo layout, dá para fazer vários fluxos diferentes conforme as necessidades. É isso aí. Agora que você já está mais por dentro de como funciona um layout, você vai conhecer os 3 principais layouts usados nas indústrias. Os 3 principais tipos de layout são layout por produto, layout por processo e layout fixo. Veja a seguir um exemplo de cada um deles. Está aí um bom exemplo de layout por produto, a indústria automobilística. Nesse tipo de layout, o produto é que se move, enquanto as máquinas estão fixas ao longo de vários postos de trabalho. Às vezes, a máquina e o operador acompanham o produto na linha. Já o layout por processo serve direitinho quando se fabricam produtos com fluxos diferentes nas mesmas máquinas. Um bom exemplo de layout por processo é uma fábrica de cintos e bolsas, como disse o mestre Silva. E tem ainda o layout fixo, onde o produto fica imóvel, enquanto os trabalhadores, a matéria-prima, as máquinas e equipamentos se movimentam em torno dele. Um bom exemplo de layout fixo é a construção de um navio.
Bom, nós fomos até o navio, mas ainda não vimos como terminou a reunião do João, do José e do Aderbal para definir um novo layout para a produção de molas. Lembra? Ô, José, lembra como você estava ansioso no início da reunião? Mas eu continuo ansioso, viu? Mas ansioso como o que agora? Ansioso com o quê, meu filho? Ansioso para saber quanto a gente vai economizar aqui na nossa pequena indústria com esse novo layout. Ah, bom. Para isso eu também estou ansioso. E você aí deve estar ansioso para ver a revisão da nossa teleaula, não tá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como o layout, ou o arranjo físico, influi na produção de uma indústria. Você viu como um bom layout pode diminuir distâncias entre dois postos de trabalho, evitando acidentes, desperdício de tempo, de esforços e de materiais. Viu também como o agrupamento de postos de trabalho facilita a fabricação de mais de um produto num mesmo layout. E conheceu os 3 tipos de layout adequados a cada tipo de produção: o layout por produto, o layout por processo e o layout fixo. Obrigado, fico te devendo essa aí. Bom, eu acho que deu para você fazer uma boa ideia da importância do layout na organização do trabalho numa fábrica. Mas tem mais organização do trabalho pintando por aí. Na próxima teleaula a gente continua. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.